Boa noite a vocês. Vocês sabem que eu vou conversar aqui já que eu falei para vocês ontem um pouquinho, vou repetir aqui. Eu não prego esses sermões desde o ano de 2015. E eu já dei um testemunho outra vez na igreja aqui, no Manda Aqui também falei, que eu não prego, eu parei de pregar por 3 anos esses temas. Primeiro porque eu me lembro do primeiro contato que eu tive com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que eu me senti extremamente incomodado. Apesar de eu ser ateu ali, e depois, por motivos de milagre divino mesmo, manifestação dele sobrenatural, eu acabei voltando para o cristianismo. E quando eu voltei para o cristianismo ali com 21 anos de idade, mais ou menos, eu entrei de cabeça na igreja que eu conhecia até então, a única igreja que foi a Igreja Católica, da onde eu tinha saído aos 10 anos de idade. E quando eu voltei, logo eu conheci a mensagem profética aí de Daniel e Apocalipse. E quando eu conheci a mensagem profética de Daniel e Apocalipse, eu fiquei muito chocado por frequentar a Igreja Católica, e quando eu falo que eu frequentava a Igreja Católica, eu falo que eu frequentava de maneira praticante e estudante da doutrina. Então, quando eu me deparei com as profecias de Daniel e Apocalipse, eu tomei um choque. Mas, já que está sendo transmitido o vídeo aí até para a internet, é bom que eu já deixo um testemunho registrado aqui, e as pessoas que conheceram lá na época vão saber, quem viveu ali na Vila Maria na época vai saber que eu estou falando é verdade. Pelo menos as coisas pontuais, temporais ali. O padre da Candelária era o padre Afonso. Eu trabalhava num comércio ali na Vila Maria, na Avenida Guilherme Cottin, e quando eu estudei as profecias e tomei um choque por aquilo que a Bíblia me apresentou, eu fui conversar com ele. Na verdade, como ele frequentava onde eu trabalhava, eu não precisei nem ir atrás dele. Era a rotina dele ir lá onde eu trabalhava para almoçar. E eu sentei na mesa um dia e perguntei para ele, padre, ó, é isso aqui que eu li aqui na profecia. E aí? A frase dele foi curta, direta e grossa. Ele falou assim, ó, não, nunca saia deste caminho. Este caminho é a verdade. Eu sei que é chocante, porque é um padre que falou isso. Também fiz um estudo bíblico com uma freira, aqui da Cúria, que fica ali perto do Teatro Municipal de São Paulo, a Cúria ali das Freiras. E ela, quando estudou as profecias tal, ela concordou, ela falou, entendo, sei, reconheço, mas eu não vou deixar esse caminho. Não vou deixar esse caminho. Eu sei que é duro você aprender, você descobrir. O meu pai também, como católico, falecido meu pai, quando ele descobriu já na avançada idade dele, ele falou assim, eu não acredito que por tantos anos eu fui enganado. São essas as reações que nós temos mesmo. Mas eu quero enfatizar aqui Daniel capítulo 8, verso 25, onde diz assim, por suas astúcias nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. E é bem isso mesmo. Não é que as pessoas são culpadas. As pessoas são enganadas. E diz assim, no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Veja, destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Portanto, a pergunta que você tem que se fazer é se você está preocupado. Preocupado aqui no sentido de Daniel, é preocupado em conhecer a profecia, preocupado em cavar a verdade, e ainda que ela seja dolorida, ainda que ela seja escandalosa, tal, você se firmar na verdade. Na verdade. É desafiador, não é fácil, e eu passei por isso.
E cada vez que eu estudo mais, eu passo ainda, viu? Porque ainda a gente vai se surpreendendo com coisas. Hoje mesmo, ao revisar a palestra, pesquisar coisas na internet, eu vou apresentar uma coisa que há 16 anos que eu estudo o tema e eu peguei mais um detalhe hoje que nunca tinha passado. Na verdade, peguei dois. Peguei dois detalhes hoje que nunca tinha percebido. E isso vai acrescentando aos argumentos aí. Como eu sei que é meio chocante aí a questão dessa profecia aí sobre a besta do mar, tal, o chifre pequeno, o anticristo, um slide que eu não li ontem, hoje eu vou ler com paciência. E hoje eu vou passar um pouquinho mais devagar, tenham paciência aí, você que está aqui ao vivo e quem está assistindo pela internet, mas hoje eu vou querer entrar num detalhe e a gente vai falar sobre. Ajusta para mim, Paulo, por favor, tá no último PowerPoint aí, tá no final, que é o tema de amanhã. Selo de Deus. Por favor. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7. Vamos lá. Você que está aí, eu não, vou apresentar só os versos na tela, então se você está com a sua Bíblia, você que está acompanhando pela internet aí, abra sua Bíblia para a gente ler esses versos aí, para não ficar dúvida. Ontem eu falei que eu não ia ler por questão do tempo, mas hoje eu vou ler. Para vocês entenderem a questão que a besta do mar é igual o chifre pequeno, que é igual o anticristo. É a mesma pessoa. Então veja, as características que aparecem aí na tela primeira característica, surge no quarto reino e permanece até o fim. Quarto reino é o Império Romano, na profecia bíblica. Lembre-se que Daniel viveu na época de Babilônia, depois da Babilônia veio o Império Persa, depois do Império Persa veio o Império Grego, depois do Império Grego veio o Império Romano. Logicamente que essa informação, você pesquisando rapidinho na internet, aí você encontra essa sequência. Lembrando que a Bíblia não é um livro de história e os impérios que ela elenca são impérios que tiveram influência direta sobre o povo de Deus, o que aparece na Bíblia. Mas surge no quarto reino e permanece até o fim. Então vamos lá, Daniel capítulo 7, verso 7, onde diz assim: depois disto eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Falei sobre os links dentro do livro de Daniel. Dente de ferro faz paralelo com o capítulo 2, onde a estátua de Nabucodonosor, a perna, que é o quarto reino, são pernas de ferro. Tinha grandes dentes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Por que era diferente? Porque esse animal aqui, ele não vai fazer uma guerra de poder territorial, mas ele vai começar a fazer uma guerra vertical, uma guerra contra Deus e contra o povo de Deus. Por isso que ele é diferente dos outros. Versos 19 e 20, do mesmo capítulo 7 de Daniel. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. Perceba que Daniel fica curioso pelo quarto animal, por ele ser diferente. Que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Agora acrescenta aqui que as unhas são de bronze. Daniel vai detalhando. Ele é diferente porque ele está pegando características dos outros ali. Dentes de ferro, unhas de bronze. Se você estuda um pouquinho sobre mitologia, você vai saber que a mitologia romana, ela só mudou o nome dos deuses egípcios, dos deuses gregos, que é o bronze, bronze e ferro, Grécia e Roma. Todo o corpo de adoração romano só foi mudado os nomes dos deuses gregos. E pegaram um pedacinho dos persas também, que é o mitraísmo, que a gente vai falar bastante hoje sobre o mitraísmo.
Verso 24 do mesmo capítulo. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. E aí eu comentei ontem, até me atrapalhei aí, porque eu estava sem óculos, viu? Hoje eu vim com óculos. Não consegui pegar minha colinha aqui, enxergar. Ostrogodos, visigodos, éralos, vândalos, francos, suevos, burgúndios, anglo-saxões, os 10 reinos bárbaros que tomavam conta, 3 caíram. Teodorico, ele é o ostrogodo que destrói os éralos. Depois vem o general Belisário, a mando de Justiniano, e destrói, não Teodorico, que ele já era morto, mas destrói lá os ostrogodos, e destrói os vândalos. Então os éralos, os vândalos e os ostrogodos, quando eles caíram, então surge agora no contexto o papado, o sistema papal de administração, com o decreto de Justiniano, lá de 538. Capítulo 8, verso 25. Já li, que foi aqui na introdução do vídeo, na introdução da palestra, por suas astúcias nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Por que ele é diferente? Porque ele se levanta contra o príncipe dos príncipes, Jesus Cristo, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. E aqui eu enfatizei Daniel capítulo 2, verso 45, aonde aparece a mesma frase, mas nos dias desses reis, no dia da Europa dividida, uma pedra vai ser cortada do monte sem esforço de mãos e bate no pé da estátua e esmiuça tudo. Aqui está falando da volta de Jesus Cristo. Então esse poder ele fica até a volta de Jesus Cristo. Ele existe hoje ainda, em outras palavras. No item 2 aqui, profere palavra contra o Altíssimo, blasfêmia. Acabei de ler Daniel 8:25, não vou ler de novo. Daniel 7:25, proferirá palavras contra o Altíssimo. Magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E aí a gente pula para Apocalipse 13, que é o que a gente vai ficar muito hoje em Apocalipse 13, porque hoje a gente vai falar sobre, definitivamente, a marca da besta. Apocalipse capítulo 13, verso 1 e o verso 5 diz: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. As blasfêmias contra Deus. Verso 5, foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Falei sobre o paralelo, a questão do calendário babilônico, a questão do calendário hebraico lunar, 360 dias no ano, que dá os 1260, que na verdade não são dias, são anos, dentro da profecia, 1260 anos. Os 42 meses aqui, que dá 1260 dias também, de Apocalipse 13, verso 5. São profecias paralelas, Daniel e Apocalipse é a mesma moeda, 2 lados da mesma moeda. Magoou os santos do Altíssimo, Daniel capítulo 7, verso 25, 8, 24. Talvez você se pergunte assim, e eu não coloquei detalhes, mas como é que esse negócio de magoa os santos do Altíssimo? É simples. Busque na história sobre a Santa Inquisição Católica. A quantidade de cristãos que foram perseguidos e mortos na Idade Média, que é reconhecidamente, desde João Paulo II, é reconhecido porque pediu perdão publicamente e saiu em todo noticiário mundial aí. Papa João Paulo II pediu perdão, Bento XVI pediu perdão, e Francisco, um dos atos primeiros dele ali, logo quando ele foi eleito, ele foi lá, por exemplo, ele foi na igreja dos valdenses na Itália,
e ele reconheceu a perseguição da Igreja Católica aos valdenses na Idade Média, Pedro Valdo, fundador tal, e o que a igreja fez lá? Magoa os santos do Altíssimo. Historicamente não tem como fugir disso aí. 4 pontos. Cuidará em mudar os tempos, Daniel 7:25, e eu falei que aqui é a característica no linguajar aramaico, nos capítulos aí, do capítulo 2 até capítulo quase o capítulo 8 ali de Daniel é escrito em aramaico, não em hebraico. E quando usa a palavra tempos, Yelad, é Deus, essa palavra é atribuída a Deus, porque é Deus que estabelece os tempos, as estações, remove reis, coloca reis, tá entendendo? Então, quando fala cuidar e mudar os tempos, na verdade ele está o quê? O coração dele se engrandece, a gente leu outra hora aqui. Ele quer tomar o lugar de Deus, é o anticristo, quer tomar o lugar de Cristo. Cuidará em mudar a lei de Deus. E hoje a gente vai falar sobre isso, amanhã vai ficar mais claro ainda, mas hoje eu vou falar aí, cuidará em mudar a lei de Deus. Daniel 7:25 e Daniel 8:12. O exército, Daniel 8:12 diz, o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou a verdade por terra e o que fez prosperou. Deita a verdade de Deus, a lei de Deus, por terra. Muda o tempo e a lei. A gente vai falar sobre a questão do guardar e domingos e festas hoje. Mudou a lei de Deus. Terá poder por 3 tempos e meio, 42 meses, 1.160 dias. Daniel 7:25, Apocalipse 13, verso 5. Quando eu falei do item 2 aí, já comentei esse. Vamos resumir o tempo aí. 7º item. Tem muito poder, mas não de sua própria força. Daniel capítulo 8, verso 24. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições. É só estudar as cruzadas, a época das cruzadas. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Então, são as cruzadas somado à Santa Inquisição Católica. Hoje é chamado de Tribunal de Doutrina e Fé, viu? Só mudou o nome. Porque historicamente é vergonhoso, não poderia continuar com o nome de Tribunal da Santa Inquisição. Então mudaram o nome para Tribunal de Doutrina e Fé. Quem que presidia lá? Joseph Ratzinger, durante décadas. Veio a ser o Bento XVI, que é o atual Papa Emérito aí, né? Que está em claustro. Tem muito poder, mas não por sua própria força. Quem é que dá essa força aí? Apocalipse capítulo 13, verso 2. E aí você já abre e já fica no 13, porque a gente vai ficar hoje à noite no capítulo 13 de Apocalipse. Apocalipse 13, verso 2 diz: a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder. O dragão é Satanás, deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. É isso aí. Então vamos falar um pouquinho sobre a trindade do mal. Apocalipse apresenta a trindade do mal. A gente sabe pela Bíblia que existe a trindade do bem, que Deus é o único Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. A trindade do mal é o falso pai, que é Satanás. Ele quer ser adorado e quer ser maior do que Deus. Tem o falso Cristo, que é o anticristo. E a gente vai entrar hoje especificamente no falso Espírito Santo, que é quando fecha para a marca da besta existir. Então, Apocalipse 13, verso 4, está escrito aqui, ó. E adorarão o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Então, o dragão, Satanás, ele recebe adoração
através da besta do mar. Eu coloquei aqui João 14, verso 3. Só para você ver o paralelo aí entre a verdade e o erro. João 14, 3, o próprio Senhor Jesus Cristo diz assim, ó. E quando eu for e vos preparar... João 14, verso 13, não 3. 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então o dragão recebe adoração por causa da besta do mar. E tudo que a gente pede pelo Filho Jesus Cristo, o Pai é glorificado através do Filho. Está entendendo o paralelo aí? A trindade do mal, a falsa trindade. Apocalipse 13 apresenta e João apresenta a verdadeira trindade. Onde o Filho, através das obras, tudo que vocês pedirem, em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Segundo ponto aí, Apocalipse capítulo 13, verso 5. A besta do mar tem uma boca blasfema e age 42 meses. Quando você vai para 1 Pedro capítulo 2, boca blasfema e age por 42 meses. Já falei ontem sobre os 42 meses, 3 tempos e meio. Jesus também teve um ministério de 3 anos e meio. Do batismo até a cruz. E quando você chega em 1 Pedro, capítulo 2, verso 22, diz assim, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Falando de Jesus Cristo. Não tem dolo na boca, não tem blasfêmia, não tem pecado. Nem na boca dele. Jesus Cristo é apresentado como aquele que não tem dolo na boca. E a besta que emerge do mar tem uma boca que profere blasfemas. Apocalipse capítulo 13, verso 6. A besta do mar difama o nome do Pai e o tabernáculo do céu. Quer que eu leia lá? Eu vou ler. Apocalipse 13, verso 6, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Então, blasfema do nome de Deus, blasfema do tabernáculo. João capítulo 13, voltamos lá para João, capítulo 13, não, capítulo 17. João 17, versos 3 e 4 diz, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. Então, Jesus Cristo está sempre exaltando a Deus, sempre exaltando o santuário de Deus, e o falso Cristo, ele faz ao contrário. É o falso Cristo. Apocalipse 13, verso 6. Voltando para o capítulo 13, verso 6 de Apocalipse. A besta do mar difama o nome do Pai e o tabernáculo do céu. É o mesmo verso que eu acabei de ler. Quando você vai para Hebreus, capítulo 8, versos 1 e 2, vai apresentar o que ali? Jesus Cristo, o sumo sacerdote do santuário no céu. Hebreus capítulo 8, verso 1 e 2, ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Então, enquanto esse poder joga o tabernáculo de Deus para a terra, Jesus Cristo é aquele que sustenta o tabernáculo de Deus no céu. Então, o anticristo ele sempre é diferente porque ele ataca Deus em todos os aspectos. Apocalipse, capítulo 13, verso 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação.
E aí você vai para Mateus, capítulo, foi-lhe dado autoridade sobre cada povo, tribo, língua e nação. E é assim que termina o evangelho de Mateus, quando o próprio Senhor Jesus, antes de ser assunto ao céu, ele diz aqui, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando você chega em Atos, capítulo 1, Lucas também escrevendo sobre esse trecho aqui, mas de maneira diferente. Quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. E diz assim, então, Atos capítulo 1, verso 6 e verso 8, eu não coloquei aí, né, no PowerPoint, só veio agora aqui na cabeça. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Percebe aqui que interessante como é que Jesus está usando aqui a questão de tempos? A mesma coisa do livro de Daniel lá. Jesus tem o pensamento profético, porque o Espírito Santo que inspirou os profetas não poderia se contradizer. Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. O anticristo muda os tempos, mas a autoridade é do Pai. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, o anticristo ele faz uma obra paralela ao de Jesus Cristo, enganando as pessoas para destruir as pessoas. O falso evangelho. O falso evangelho. Apocalipse capítulo 13, verso 8. Apocalipse capítulo 13, verso 8, diz assim, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Veja, que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, Cristo tem o livro da vida dele e o anticristo tem o livro da morte deles ali. Aqueles que vão adorar a besta. Lembra que eu falei a vocês e tenho dito aqui já, a questão é sempre a adoração. Tá claro aí a questão do anticristo, gente? Ok, eu li os versos. Hoje eu vou falar de uma outra coisa, porque são verdades inconvenientes que têm que ser pregadas. Veja só que eu não estou tirando coisa da minha cabeça. Se você tem a sua dúvida, está assistindo o vídeo aí pelo YouTube, deixa o seu comentário e sua dúvida aí que a gente pode responder. E se você tiver alguma outra dúvida que está aqui ao vivo, também pode perguntar que a gente tira a dúvida. Hoje eu vou entrar agora, dar um segundo passo, falando do falso Espírito Santo, e aí eu vou incomodar uma outra parte, um outro público. Mas vamos seguir adiante. Se o falso Cristo, então, o anticristo, é a Igreja Católica Apostólica Romana, que faz o papel do falso Cristo, o falso Espírito Santo, obviamente, é algo que surge depois que a Igreja Católica Apostólica Romana recebe o golpe de morte, que eu comentei ontem, que foi no dia 10 de fevereiro de 1798, quando o general Berthier invade ali o Vaticano e prende o Papa Pio VI a mando de Napoleão Bonaparte. Por que Napoleão Bonaparte mandou prender o Papa Pio VI? Porque eram os papas que coroavam os imperadores da Europa. E Napoleão Bonaparte, o Papa Pio VI não queria reconhecer o poder de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, historicamente isso é conhecido, Napoleão fala, eu não preciso de Papa para me coroar, eu me coroo a mim mesmo. Ele se coroa e manda o general Berthier prender o Papa Pio VI e estabelece um Papa na França, que é o famoso Papa de Avignon, que aí vem um período de 2 papas aí na história. Enfim, chega de falar disso aí, vamos prosseguir. Hoje a gente vai focar aí na trindade do mal.
na questão do falso Espírito Santo. Depois, 1798, 1800, e a gente vai chegar agora em 1900. Estamos chegando bem pertinho da nossa era aí, né? Então, em Apocalipse capítulo 13, verso 11, diz assim, ó. Apocalipse capítulo 13, verso 11, que aqui é outra besta. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Então, veja só, parece cordeiro, mas fala como o dragão. A fala é do dragão. A ênfase aí é a questão da língua, a questão da fala. A fala é do dragão, a língua é do dragão, mas parece cordeiro. A aparência externa é um cordeiro, parece Jesus Cristo. Então, quando você vai lá para João, que é o mesmo autor, né, do Apocalipse, parece o cordeiro. A ênfase aí, você pode ver que está em caixa alta aí as letras, que eu coloquei ênfase aí, intencional, parece cordeiro. Quando você vai para João 14,16, diz assim, ó, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Aqui está falando o Espírito da verdade, né? O Espírito Santo. Deus vai rogar ao Pai que envia o Espírito. Outro Consolador. Essa palavrinha outro aí no grego, tem 2 maneiras que Jesus poderia falar outro. Ele poderia falar héteros, é daí que vem a ideia de heterossexual, outro sexo, sexo oposto, mas Jesus ele não usa héteros no grego, ele usa homos. Daí que vem homossexualismo, tal, homossexual. Então, o homo, o que é? É outro igual, outro da mesma espécie. Então, quando Jesus fala que ele vai enviar um outro Consolador, ele está falando assim, ó, eu vou rogar ao Pai que envie um outro que é igualzinho a mim. Então, quando você vai no falso Espírito Santo lá, ele parece cordeiro, mas fala como dragão. Apocalipse capítulo 13, verso 12. Isso aqui está para o futuro, viu? Agora a gente começa a entrar um pouquinho nas profecias com relação ao futuro. Diz assim, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Veja que a primeira besta ainda está presente na história aí. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Veja, a ferida mortal ainda não foi curada, mas o falso Espírito Santo vai fazer com que toda a terra adore a primeira besta. A questão aí é a adoração. E aqui já está começando a explicar a marca da besta, que é o tema de hoje. O que é a marca da besta? Porque a besta a gente já sabe quem é. Quem é a besta? Igreja Católica Apostólica Romana. Então, a besta que emerge da terra é diferente da besta que emerge do mar. A besta que emerge da terra, ela vai exercer toda a autoridade diante da primeira besta. Eu vou falar o português bem claro aqui, por isso que eu estou me enrolando, porque eu estou pensando aqui nos termos atuais. Então, aqui o negócio é assim, a Igreja Católica Apostólica Romana existe. Só que esse movimento do falso Espírito Santo, ele vai fazer um exercício de autoridade diante da Igreja Católica Apostólica Romana e vai fazer com que as pessoas adorem de maneira indireta a Igreja Católica Apostólica Romana. Essa é a ideia. Aí eu não me confunda aí, que eu estou pensando em 2 coisas aqui e tentando falar uma. Apocalipse 13, verso 12, já li, tem toda a autoridade da primeira besta em sua presença. Quando você vai lá para João, no capítulo 14, você vai percebendo que é todo o linguajar do próprio Espírito Santo. Apocalipse 13 é o falso Espírito, lógico, né? E João 14 é o Espírito Santo. Verso 12. João capítulo 14, verso 12, verso 16.
em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Grande autoridade, grande poder. Fará outras obras maiores, porque eu vou junto ao Pai. Verso 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Apocalipse capítulo 13, verso 13, e agora aqui, para aqueles que ainda estão resistentes a aceitar a linha de raciocínio aqui dessa noite, o 13:13 vai deixando cada vez mais claro. Quando diz aqui o seguinte: também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Isso aqui é uma simbologia bem clara. Para quem estuda a questão do Espírito Santo na Bíblia, o Espírito Santo ele aparece no Antigo Testamento e até no Novo, sobre 3 formas, sempre. Uma quarta aí, uma vez que ele apareceu lá no batismo de Jesus em forma de pomba. Mas as outras vezes, ele sempre vai aparecer em forma da questão de vento, fôlego, sopro, na questão de fogo e na questão de água. Fogo, água e vento. E aqui é a imagem do Fausto. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Fogo da terra, e aí você lembra de Atos capítulo 2, e vocês vão entender aonde que eu vou chegar aí nessa história do falso espírito e que poder que representa isso hoje. Ao cumprir-se, Atos capítulo 2, versos 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O que é isso aqui? Pentecostes. É o Pentecostes. Esse é o verdadeiro Espírito. Então, o falso Espírito é o quê? É um falso Pentecostes. É um falso Pentecostes. Apocalipse 13, verso 5, diz lá: e a besta da terra comunica fôlego para a besta do mar. Veja, a besta do mar está com o golpe mortal, ela recebeu, mas a besta da terra, que é o falso espírito, vai comunicar fôlego para que a besta do mar ela volte, né? Ela volte a ter o seu poder. Eu não vou ler aí porque está bem claro, já falei a questão do vento aí e tal. E eu estou vendo que o tempo nosso hoje aí, eu vou abusar de vocês hoje aí. Vamos entrar para a parte histórica aí, e aí que vai começar a incomodar as pessoas. O que é essa foto aí? Quando você entra nessa foto, você vai ver aí William Joseph Seymour, que é da Igreja Metodista Episcopal, e do ano 1905. Veja, que é bem depois de 1798, quando a Igreja Católica Apostólica Romana recebe o golpe de morte. Em 1905 a 1915, acontece o avivamento da Rua Azusa, em Los Angeles, Califórnia. Esse pastor, então, ele começa a promover cultos de oração ali, e aí as pessoas começam a receber o dom do Espírito Santo, que é chamado de glossalalia, aquele dom de línguas. Eu vou colocar um vídeo mostrando isso, um pedacinho do que é isso aí. O que acontece? A partir de 1905, esse homem, então, começa a criar um avivamento na Azusa Street, Los Angeles, Califórnia. E aí aparece Gunnar Wingren, Daniel Berg e Luigi Francescon. Luigi Francescon, na verdade, é em Chicago, tá? Que já é um outro movimento que sai ali de Los Angeles, vai para Chicago e atinge aí o Francescon, que é presbiteriano.
que acontece? Gunnar Vring e Daniel Berg, segundo relatos deles, e isso você encontra em livros de história do pentecostalismo, eles dizem que receberam uma visão de Deus, que eles deveriam vir para um local chamado Pará. E olha que coisa interessante, hein? O Brasil entra na história, no meio dessa história aí. Eles pegam, então, o ano é de 1909, 1910, eles pegam um navio e desembarcam no Pará, Brasil. Adentram na Igreja Batista, e na Igreja Batista eles fazem um culto de oração que o pastor permite ser feito no porão da igreja lá. E o pastor Batista ficou sabendo que o pessoal começou a falar em línguas lá estranhas, tal, e o pastor proíbe esse culto, eles saem de lá e aí eles fundam a Assembleia de Deus Ministério do Belém. Assembleia de Deus Ministério do Belém do Pará. O Gunnar Vingren, ele desce, pega um outro navio e aí ele vem para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ele começa a pregar também nas igrejas e converte um tenente, um general carioca, eu não lembro o nome dele. E aí, esse tenente, esse general, ele funda a Assembleia de Deus, Ministério da Madureira, Rio de Janeiro. E aí começam, então, as assembleias se multiplicarem. Lá em Los Angeles, Rua Azusa Street e tal, começa também a crescer esse movimento das Assembleias de Deus, que hoje tem aí, acho que, não sei se é 69 milhões, agora vai fugir da minha cabeça esse dado aí, 69 ou 210 milhões de pessoas aí. Acho que é 69, não sei. Tem os dados na internet aí. O Francescon, ele passa pelo mesmo movimento de avivamento presbiteriano. O que ele faz? Ele também é influenciado pelo Espírito, dizendo ele, e ele vem para o Brasil. Quando ele vem para o Brasil, ele vai para o Paraná, Santo Antônio da Patrulha, se não me falha a memória, e lá no Paraná ele começa também a fazer a pregação, e lá surge a congregação cristã no Brasil. Ele também viaja com algumas pessoas, ele vai subindo e ele chega aqui no Brás. No Brás ele faz a mesma coisa, dentro da igreja presbiteriana, metodistas ali, e aí forma, existe até uma disputa histórica entre as congregações, aonde que começou primeiro, se foi em Santo Antônio da Patrulha ou se foi aqui no Brás. Da Platina. Obrigado, viu, Godoy? Santo Antônio da Platina. E aí ele vai para o Brás aqui, existe uma disputa histórica entre eles, aonde foi primeiro, tal, se foi aqui no Brás ou foi no Paraná, em São Paulo, enfim. O fato é que a sede é aqui no Brás hoje. Aí eles juntam todos os anciãos da congregação, fazem a reunião no Brás ali. E aí começa esse movimento chamado movimento pentecostal. Só que eu não quero parar aí no movimento pentecostal, porque ainda os nossos amigos pentecostais aí, tirando essa questão do dom de línguas, que se você tem dúvida, a gente pode gravar um vídeo aí sobre dom de línguas, que não vai ser o tema de hoje, eles mantinham alguns princípios de Martinho Lutero e da Reforma Protestante. Por exemplo, a Bíblia e somente a Bíblia. O problema foi esses dois camaradas aí, na década de 50 e 60. Principalmente esse aqui da esquerda, a foto aí, preta e branca, o Kenyon. Esse Kenyon, ele faz um movimento pela fé e ele é praticamente assim, ele é a semente do que viria a ser a teologia da prosperidade. Então, o movimento pela fé, ele escreve, começa a dar aula, e aí o pregador, o mentor foi Kenyon, mas o pregador foi o Kenneth Hagin, Movimento Palavra da Fé, está escrito aí embaixo. E o Kenneth Hagin, ele vai então fundar o que a gente chama de neopentecostalismo. O neopentecostalismo é hoje o que você vê em Igreja Universal do Reino de Deus, Mundial do Poder de Deus,
Quadrangular. A Igreja da Quadrangular, ela faz parte foi uma pastora, mas foi também, participou dessa escola aí, Movimento Palavra da Fé, e aí veio, a Quadrangular é menos da prosperidade, mas isso aí foi evoluindo aí e tal. Tem as suas ramificações. Mas aí o que acontece? Na década de 1960, acontece um movimento neopentecostal, que eu já falei, e também concomitantemente, nos Estados Unidos da América, surge a renovação carismática cristã. A renovação carismática cristã, o que ela é? A RCC, que tem aí, quais são os padres famosos aí? Padre Marcelo, que passou por um momento de depressão aí e tal, estava fora. Padre Marcelo é da renovação carismática. Padre Fábio, não sei, mas eu imagino que sim. Eu imagino que sim. Não posso afirmar categoricamente se ele é da renovação carismática, mas enfim, o que é a renovação carismática cristã dentro da Igreja Católica? Nada mais é do que o pentecostalismo, receber dom de línguas. A TV Canção Nova é da renovação carismática cristã. Eles evitam colocar as pessoas recebendo dom de línguas na TV para não assustar, mas se você assistir os programas de madrugada lá, você vai ver. Os cultos de oração de quinta-feira, tal, aparece lá. O que acontece? Lembra que eu falei? É questão de adoração. E agora eu vou fazer uma recapitulação histórica aqui, a gente vai caminhar meio rapidinho, a parte mais densa eu já mostrei. Então, a besta que emerge da terra, o que é? É um movimento, eu prefiro falar que é o movimento neopentecostal. O pentecostalismo teve essa questão da adição do dom de línguas, que não é bíblico, isso é um estudo de outro, que a gente pode conversar num outro momento. O dom de línguas não é bíblico, mas um movimento neopentecostal, ele vai adquirir características da igreja medieval católica romana, apostólica romana. A questão do bispo, a questão da santidade do sacerdote. Os neopentecostais sabem aí, falar mal de pastor é pegar lepra. Todo mundo quer encostar no lenço do camarada lá. Todo mundo quer comprar um pedacinho, todo mundo quer... Se encostou no terno do pastor, já recebeu a bênção tal. É muito parecido com o que acontecia na Idade Média. Com esse clericalismo lá, tal, sacerdotalismo. Mas vamos voltar para a história, que a ênfase hoje é a marca da besta. Aí a gente vê Amon, o deus principal do Egito. Falei sobre os obeliscos, falei de Amon, depois de Amon vem Osíris e Ísis, que formam a família Horus, que destrói Sete, e aí fica, presta atenção aí sempre no Osíris, viu? Olha a roupa do Osíris, que eu mostrei aí. Depois eu falei do Colosso de Rhodes, na Grécia, que depois vai entrar por Solis Invictus em Roma, que é o mesmo. E aí você vai para o mitraísmo na Pérsia, mais uma foto aí de Mitras na Pérsia. Depois eu falei da Estátua da Liberdade, que é Colossos de Rhodes moderno, que a França dá de presente. E aí eu falei sobre isso aí. Sabe como que chama esse chapeuzinho aí que ele usa aí? Mitra. Mitraísmo. Que é do Osíris e que vem também de Amon. Agora, esse é o detalhe interessante. Depois de 16 anos, a gente sempre aprende coisa nova. Olha só, note o detalhe da roupa dele. Essa pele aí que está sobre ele é que pele? Os sacerdotes que prestavam culto a este deus Amon, coloquei entre chaves aí, porque eu tirei de uma frase maior, para caber aí na TV, vestiam túnica branca com capa de pele de leopardo. Os sacerdotes que prestavam culto a este deus Amon vestiam túnica branca com capa de pele de leopardo.
Aí está da onde eu tirei, mas tem livros também de mitologia egípcia. Agora, olha como que a Bíblia apresenta a figura aí, Apocalipse, é que cortou aí, viu? No meu aqui tá 13:2, cortou o 13:2. Apocalipse capítulo 13, verso 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, apresenta leopardo em primeiro lugar. É engraçado que leopardo, lá no sonho de Daniel, é o terceiro reino, mas aqui aparece em primeiro. Os seus pés é como de urso, é o segundo reino. Aonde que o mitraísmo foi desenvolvido? Na Pérsia, Império Medo-Persa, na época do urso. E a sua boca era como de leão, que aí vem a grande Babilônia. E o dragão lhe deu o poder, o seu trono e grande autoridade. É incrível esse verso, viu? Dá para fazer um sermão só dele aí. Então, as coisas começam na Medo-Pérsia, se estende no Império Grego, mas o objetivo final é sempre o Sinar. A primeira palestra que eu fiz, sempre o globalismo, sempre a Torre de Babel. Por isso que o último é leão, que aparece aí. Aí eu peguei outras informações aí. Olha só que interessante isso aí. O culto de Mitra, ou de Amon, ou de Rhodes, ou do Sol Invictus, quando usa Mitra aí, é tudo mesmo, viu? Só muda os nomes aí, dependendo do império. O culto de Mitra era realizado em templos denominados Mitreu, palavra em latim cujo plural é Mitraea. Estes espaços começaram por ser cavernas naturais, mais tarde optou-se por construções escuras e sem janelas que imitavam as cavernas naturais. Os templos eram de capacidade limitada, a maior parte deles não podia receber mais do que 30 ou 40 pessoas. 30 ou 40 pessoas. Agora, olha só que coisa interessante aí. Dá para você ler aí na tela? Não dá, né? Está pequeno. Mas o que está escrito aqui é o seguinte. Pela primeira vez em uma catacumba, o Papa Francisco presidiu a missa do Dia de Finados e destacou 3 palavras. O outro, agora dá para ler. Eu fui recortando de vários sites. Papa celebra missa em catacumba pela primeira vez. O Papa Francisco presidiu neste sábado, 2 de novembro de 2019, o Dia de Finados, uma inédita missa em uma catacumba de Roma. E aí vem o sínodo da Amazônia aí, o sínodo para a Amazônia, que é polêmico esse negócio, mas é esperançoso, viu? Profeticamente é esperançoso. Pacto das comunidades pela casa comum. Participantes do sínodo nas catacumbas de Domitila, Vatican News, é o site. Aí eu recortei aí, eu estou recortando a imagem do site, viu? Continuam repercutindo nas mídias e principalmente nos corações de muitas pessoas as imagens e notícias dos bispos e missionários da Amazônia reunidos nas catacumbas de Domitila em Roma e refazendo o pacto das catacumbas. Você sabe o que eu acho interessante profeticamente? Olha, pode ser até uma coisa de teoria da conspiração na minha cabeça, mas não é interessante o fato do espírito lá da Azusa Street, em 1909, pegar o Wingren e o Berg e falar assim, ó, vai para o Pará, região norte amazônica, vai para o Pará, porque eu estou mandando você para lá. E aí, quando você vê no ano de 2019, tem o sínodo para a Amazônia. Cara, isso não pode ser coincidência. No céu a gente vai saber, viu? Porque isso é muito recente. Eu estou falando coisa que aconteceu mês passado aí. Esse mês, né? Não, o sínodo para a Amazônia foi em outubro, na verdade. Reunidos na catacumbas de Domitila em Roma e refazendo o pacto das catacumbas. O primeiro pacto das catacumbas foi realizado no dia 16 de novembro de 1965, nos dias finais do Concílio Vaticano II.
e foi assinado por 44 bispos de todo o mundo. Lembra lá que falou lá no outro lá? Os cultos a Mitras eram em cavernas e não podia passar de 40 pessoas por causa do local pequeno. 30, no máximo 40 pessoas. 44 bispos de todo o mundo, inseriu a igreja na luta dos pobres por sua libertação. Aí vem a teologia da libertação, viu? Que, enfim, é o socialismo dentro da igreja, das igrejas aí. Inseriu a igreja na luta dos pobres para sua libertação. Agora, no domingo 20 de outubro de 2019, bispos e missionários da Amazônia, presentes no sínodo em Roma, refizeram o Pacto das Catacumbas, em um compromisso com povos originais, os indígenas, e com a defesa da Mãe Terra, a nossa casa comum. E eu vou entrar aqui na questão da nossa casa comum, e a Mãe Terra eu já falei do novo argumento, o ecológico lá. Essa próxima foto que eu estou mostrando aí para vocês foi eu pessoalmente que tirei, lá na cidade de Nazaré, em Israel. Você encontra lá a Catedral de Nazaré. Era proibido tirar foto, mas eu não resisti. Quando você chega lá dentro da catedral, quando eu vi lá o olho que tudo vê lá em cima, representando Deus Pai, eu não resisti. Eu tive que tirar foto. Então veja lá, o olho que tudo vê, a pomba é o Espírito Santo, Jesus, Pedro, porque é a primazia petrina, tal aí, do papado. E quando você observa a imagem, tem roupas do mundo todo. Então, essa questão do globalismo, desse globalismo. Enfim, tirem seus próprios raciocínios. Então, vamos agora para a marca da besta, que eu estou concluindo aí. Concluindo não, viu? Vocês têm que ter paciência hoje aí, que o negócio vai longe, viu? Estou na metade quase. João Paulo II, no ano 2000, 99 para 2000, jubileu do ano 2000, ele escreve a carta Dies Domini. E aqui está escrito na própria carta, Carta Apostólica sobre a santificação do domingo. Logo depois que ele começa a publicar essa carta, começa a ter movimentos no mundo todo a respeito dessa questão da guarda do domingo, que é um resgate histórico lá do Egito, esse negócio. E aí, isso aqui é um trabalho pela Faculdade de Economia e Administração da USP, tá aí na tela aí, tá? Da onde que eu tirei. E olha só vou ler o caixa alta ali, ó. O Estado deveria, portanto, chamar a si a responsabilidade, voltando a determinar a proibição das atividades comerciais ao domingo. Ninguém vai poder nem comprar e nem vender nada, a não ser aquele que tenha a marca da besta. O domingo. E aí, logo em seguida, por consequência da carta Dies Domini, vem a Aliança Europeia pelo Domingo. Trabalhe, viva e tenha o tempo junto. Depois vem o Guia para a Criação do Plano de 7 anos. Lembra que eu falei no início, tá, gente? Porque isso aí é tudo em 2003, 2004 e 2005. Aí você pensa assim, mas chegou 2012, então 7 anos e não aconteceu. Lembre-se que eu falei que o anticristo ele tenta colocar os tempos dele, ele quer ser Deus, mas é Deus que determina as coisas. Vai acontecer, mas no tempo de Deus, não no tempo dele. Então, esse guia para criar o seu plano de 7 anos, que é junto com a ONU, e esse ARC aí é The Alliance of Religions and Conservation, o que acontece? Isso aí é para fazer uma integração entre governo e religiões, a fim de colocar a questão do domingo como dia de guarda. E com o argumento da ecologia. E aí vem o The Guardian, que é um jornal, e uma ONG que ela existe até hoje, o Movimento 10 por 10, eles queriam fazer isso em 2010, veja aí, né? Eles vão tentando, desde o ano 2000, vão crescendo aí. E aí, o artigo aí, Slow Sunday, The Simple Solution to Global Warming,
um domingo lento, para uma solução simples para o aquecimento global. Uma coisa que podemos facilmente fazer para alcançar este objetivo, podemos declarar o domingo um dia livre de combustível fóssil, ou um dia de baixo carbono, ou pelo menos um dia de economia de energia. Podemos começar esta semana, este mês ou em 2010. Podemos começar individualmente e coletivamente. A longa viagem para reduzir as emissões de dióxido de carbono pode começar aqui e agora. Olha só que interessante isso aqui, ó, que o jornalista coloca aí. Há não muito tempo, o domingo era usado para ser um dia de descanso, um dia de renovação espiritual, um dia para as famílias se reunirem. Mas mudamos o domingo de um dia de descanso para um dia de compras, voos e direção de carros. No entanto, no contexto das emissões excessivas de dióxido de carbono na atmosfera, que estão trazendo transformações catastróficas, podemos e devemos restaurar o domingo para ser um dia de Gaia, um dia para a Terra. E aí entra o argumento novo, o argumento ecológico. Dia da semana que é muito especial. Um dia separado pelo próprio Deus. O dia em que você dedica suas primeiras horas de gratidão e amor ao Criador da humanidade, aquele que zela pela união e bem-estar da família. Cada detalhe de sua preparação é feito com prazer e alegria. O momento é único, o encontro mais esperado da semana. Você sabe que suas forças são revigoradas neste dia. Por isso, a importância de se desligar das preocupações e ansiedades. Porque o dia é sagrado, é domingo. E o melhor lugar para você estar com a sua família é a casa de Deus. Procure uma Universal mais perto de você. www.universal.org. Então, o neopentecostalismo vai dar o fôlego para a besta que é da terra. Eu não preciso dizer para quem já foi católico aqui que sabe que a doutrina mais importante é a questão da Eucaristia. E a Eucaristia deve ser feita no domingo. Aí no ano de 2015, pegando o gancho do aquecimento global, vem a carta Louvado Seja, do Papa Francisco. Louvado seja sobre o reino, sobre o meio ambiente e sobre a necessidade do cuidado com toda a criação, nossa casa comum. Por isso que lá no Sínodo para a Amazônia, na Missa das Catacumbas de Roma, fala da casa comum. Eles tiraram daí, ó, da casa comum. O destaque fica nas páginas 178 a 180, parágrafos 236 e 237. O que diz lá? Eu peguei só um trechinho, lógico, não peguei todas as 3 páginas aí. O domingo é o dia da ressurreição, o primeiro dia da nova criação, e que tem as suas primícias na humanidade ressuscitada do Senhor. Garantia da transfiguração final de toda a realidade criada. Além disso, este dia anuncia o descanso eterno do homem em Deus. E aí tem uma nota de rodapé, 168, Catecismo da Igreja Católica, 2175. Laudato Si, parágrafo 237, página 79. 179. Obrigado. O repouso é uma ampliação do olhar que permite voltar a reconhecer os direitos dos outros. Assim, o dia de descanso, cujo centro é a Eucaristia, difunde a sua luz sobre a semana inteira e encoraja-nos a assumir o cuidado da natureza e dos pobres. Laudato Si, parágrafo 237, página 180. No mesmo ano, vem a COP
21, que é o Acordo de Paris, de 2015. Já expliquei, se você não assistiu a primeira palestra, assista lá no YouTube. Falei do Tomorrowland, que também foi no ano de 2015, que no final do filme faz um discurso sobre aquecimento global lá tal. Paris está sempre envolvida na história, que é a ponte que vai para Tomorrowland, e aí entra... Eu estou ansioso para que essa separação termine e nos dê comunhão. Estou ansioso por receber aquele abraço. O protesto acabou. O protesto acabou. Então deixe-me orar. Então apresentaremos o vídeo. Eu creio que veremos mais e mais pessoas chamadas para ir às igrejas e trabalhar entre elas no espírito de Elias, para voltar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para preparar um povo pronto para o Senhor. Ministérios de reconciliação. Precisamos lançar tantos recursos e energia ao Ministério de Reconciliação como fazemos com o Ministério do Evangelismo. Ou estamos construindo paredes sem fundamentos? A divisão destrói nossa credibilidade. É o medo que nos mantém separados. Porque medo é falsa evidência, parecendo real. É um anacrônico. Falsa evidência, parecendo real. Fear. Porque a maior parte dos seus medos é baseada em propaganda. Porque em 1999... a Igreja Católica Romana e a Igreja Protestante Luterana assinaram um tratado que deu fim aos protestos. Lutero cria que somos salvos pela graça, pela fé. Somente. A Igreja Católica cria que somos salvos por obras. E por isso os protestos. Em 1999, escreveram isso juntos. Então, o que fizeram foi juntar as duas definições. Eu só estou lendo do site oficial católico do Vaticano. Justificação significa que o próprio Cristo é nossa justiça, em que compartilhamos pelo Espírito Santo, de acordo com a vontade do Pai. Juntos nós, católicos e protestantes luteranos, cremos e confessamos que pela graça somente, pela fé nas obras salvíficas de Cristo, e não por qualquer mérito de nossa parte, somos aceitos por Deus e recebemos o Espírito Santo, que renova nosso coração enquanto nos capacita e chama para boas obras. Irmãos e irmãs, o protesto de Lutero já passou, bem como o vosso. Em 1999, isso foi assinado pela Igreja Luterana, pela Federação Mundial. Mais tarde, uns 5 anos mais tarde, a Igreja Metodista Mundial assinou o mesmo tratado, mas até hoje não tivemos qualquer evangélico protestante que se levantasse e assinasse esse acordo, para acordar com os nossos irmãos e irmãs que somos salvos pela graça através da fé para boas obras. E eu creio que isso é algo que precisa ser consertado. E este é um desafio para você. Portanto, os protestos acabaram há 15 anos. Eu sei que sou um pouco atrevido aqui, porque eu desafio meus amigos pastores protestantes. Se não há mais protesto, como pode haver uma igreja protestante? Talvez sejamos todos católicos de novo. Mas somos reformados, somos católicos no sentido universal. Não estamos mais protestando contra a doutrina da salvação da Igreja Católica. Agora, pregamos o mesmo Evangelho para que seja um, como nós somos um. Glória ao Pai. Amém. Queridos irmãos e irmãs, me desculpem, porque eu vou falar em italiano. Mas, na verdade, eu não vou falar nem em italiano, nem em inglês. Mas na linguagem do coração.
É uma língua mais simples e mais autêntica. E essa língua do coração tem uma linguagem, uma gramática especiais, uma gramática simples. Duas regras. Ame a Deus, acima de tudo, e ame ao próximo, é teu irmão e irmã. Com essas duas coisas, podemos avançar. Estou aqui com o meu irmão, o bispo irmão, Tony Paulo. Somos amigos por anos. Ele me falou do vosso encontro, da vossa conferência. É um prazer saudá-los. Com piacere, envio um saluto. Uma saudação alegre Gioioso e nostálgica. Alegre porque há muita alegria por vocês estarem reunidos para louvar a Jesus Cristo, o único Salvador, orar ao Pai e receber o Espírito. Isto dá alegria, pois se vê que o Senhor trabalha em todo o mundo. E nostálgico, ansioso, porque é como o que acontece nos nossos subúrbios. Em nossos subúrbios há famílias que se amam e que não se amam. Famílias que se unem e famílias que se desunem. E nós somos um pouco, me permitam usar palavras, separados. Separados porque o pecado nos separou, nosso pecado. Os mal-entendidos na história, uma longa estrada de pecado comunitário. E quem é culpado? Todos somos culpados, todos somos pecadores. Só há um justo, o Senhor. E eu estou ansioso para que essa separação termine e nos dê comunhão. Estou ansioso por receber aquele abraço do qual fala a Escritura Sagrada, quando os irmãos de José, famintos, andaram até o Egito e compraram para poder comer. Foram lá comprar e tinham dinheiro, mas não podiam comer o dinheiro. Mas ali encontraram algo mais que comida. Hanno trovato qualcosa più del pasto. Encontraram seu irmão. Todos nós temos dinheiro. O dinheiro da cultura, o dinheiro da nossa história e tanta riqueza cultural ou religiosa das diferentes tradições. Mas devemos nos encontrar como irmãos. Temos que chorar juntos, como chorou José. Este choro nos une. O choro do amor. Eu falo contigo como irmão. E falo assim, de forma simples, com alegria e ansiedade. Façamos a nossa ansiedade crescer, porque isso nos vai impulsionar a nos achar, a nos abraçar, a louvar a Jesus Cristo como o único Senhor da história. Muito obrigado por me ouvir. Muito obrigado por deixar eu falar a língua do coração. Lasciarmi parlare la lingua del cuore.
Eu lhes peço um favor de orar por mim. Preciso da vossa oração. Eu vou orar por vocês, mas eu preciso de vossas orações. E oremos ao Senhor para que una a todos e avante, sejamos irmãos. Que nos demos espiritualmente este abraço e permitamos que o Senhor termine a obra que começou. Isto é um milagre da união começou, diz o escritor italiano, Manzoni, famoso. Ele disse essa frase num romance. Um homem simples do povo disse essa frase. Nunca vi que o Senhor tenha começado um milagre sem terminá-lo bem. Ele vai terminar bem esse milagre da unidade. Por favor, me abençoe e eu te abençoarei. De irmão para irmão, um abraço. Obrigado. O pastor que vai falar, ele é o líder nos Estados Unidos da Assembleia de Deus. Desculpem pelo vídeo longo aí, viu? Mas Tony, é obrigado, importante. Senhor. Vamos lá. O homem pediu para que orássemos por ele. Pai, nós respondemos o seu pedido. E já não temos oração que chegue à altura, a não ser que concordemos com ele e com o seu pedido, e seu coração que bate pela unidade do corpo de Cristo. Nos reunimos na unidade da nossa fé. Aleluia. Portanto, todos nós, Pai, conforme a Escritura, ao sabermos que não podemos orar como oramos por Ele no Espírito, recebendo o discurso do Espírito Santo, recebemos orações de fé. Nós recebemos, Senhor, recebemos palavras que não são nossas. Eu deixei só aí trecho aí para você entender a glossolalia, se você nunca ouviu falar disso ou nunca viu. Tony, traga teu celular e vem cá. Quero que você filme uma mensagem de volta. Suba aqui. E vamos fazer desse jeito, para que ele possa ver toda esta congregação. Vou ter que voltar ao Vaticano, então. Meu querido Senhor, muito obrigado do fundo do nosso coração. Todos esses líderes representam literalmente dezenas de milhares que te amam, que creem em Deus junto com você. E em resposta a teu pedido, nós acabamos de orar por você e com você. E assim fizemos no Espírito. E cremos que recebemos, de acordo com a palavra de Jesus em Marcos 11, 24. O que quer que desejais orando, creiam que o recebereis e será vosso. Nosso desejo, Senhor, no que se refere a Ti, está no 4º capítulo do livro de Efésios. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem maduro, à medida da plenitude de Cristo. Obrigado, Senhor. Nós te abençoamos. Recebemos a tua bênção. É muito, muito importante para nós te abençoarmos com todo o nosso coração, te bendizermos com toda a nossa alma, te bendizemos com toda a nossa força e te agradecemos, Senhor. Agradecemos a Deus por você. E assim, todos nós declaramos juntos: seja abençoado. Outra vez, todos juntos. Seja bendito.
Amém. 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 Você vai ter que ir ao Vaticano. Eu vou. Estou disponível. Louvado seja o Senhor. A vontade de Deus se fará. Amém. Tony, obrigado, Senhor. Gente, como você abençoou este lugar essa noite. Te amo, te amo. Obrigado. Amém. Uau. Ele disse que nunca esqueceria. Uau. Eu lhes digo agora. O céu está emocionado sobre isso. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Sabe o que é tão emocionante para mim? Quando eu entrei no ministério há 47 anos, isso era... Eu parei o vídeo aí. Quando eu entrei no ministério há 47 anos, isto era impossível pensar. No quê? Nessa união. Algumas coisas eu quero pontuar aqui. O protesto não acabou. Acabou na cabeça deles. Outra coisa que ele falou errado aí, o Tony Palmer, o padre, ele é falecido, viu? Ele morreu num acidente de moto em Londres, logo depois desse encontro aí. A Igreja Metodista Mundial não assinou. O que os luteranos mundial também não assinaram. Existe um cisma aí, porque eles não concordam com esse negócio aí que foi assinado lá no Vaticano, desse acordo teológico entre salvação pela fé, que leva você a boas obras. A salvação é pela graça, mediante a fé. Lógico, vai ter as boas obras, mas não do jeito que está transcrito no documento lá. Então, o protesto ainda não acabou. Não acabou. Você sabe o que é interessante desse vídeo aí? Eu não quero comentar muito sobre ele, mas bem rapidinho. Olha a ilustração que o Francisco fez. José no Egito. Parece que cai como uma luva, né? No tema aí. Lá para o Deus Sol. E os irmãos têm que voltar para José. Porque José é o que tem a comida. José é aquele que alimenta e que salva os irmãos que estão na miséria. Enfim. E aí assista o vídeo outras vezes. Esse vídeo ele é muito grande, eu resumi ele em 15 minutos, viu? Mas vamos aí, agora eu vou amarrar as pontas dos últimos 3 dias. Então a gente viu lá que através da cultura, através dos músicos, é implementado na cabeça das pessoas a aceitar essa filosofia. Através do entretenimento, as pessoas vão aceitando vagarosamente essa ideia de adoração do anticristo. E junto com o poder do neopentecostalismo, que vai convencer as pessoas através desse lance do espírito, tá todo mundo no espírito, tá todo mundo no propósito tal, e aí vai dar o fôlego à besta novamente que foi golpeada de morte. Você vê a agenda de agenda 2030 da ONU, e é interessante você pesquisar sobre isso aí, eu não vou ficar falando em detalhes. Descanso dominical, questão do aquecimento global e muitas outras coisas da teologia da libertação estão aí dentro. E aí as ideias começam, então, veja, um processo, gente, que está acontecendo há 19 anos. Não é do dia para a noite. Começou lá com a carta Dies Domini no ano de 2000. E vai, então, acelerando o processo, essa unificação aí e tal. Aí começam as ideias a entrar na sociedade. Ou isso é uma placa de um mercado, fechado aos domingos, para deixar os empregados ter tempo com a família e para a adoração. Quando você vai para a Hungria, você encontra aí placas, né? Foi encontrado placas aí, ó. Bem-vindo à Hungria, fechado nos domingos. E aí eu falei do Kanye West, que agora aí nesse mês passado, final do mês passado, começou a fazer os worships dele de Sunday worships, cultos de adoração no domingo, arrasta 40, 60 mil pessoas. Brad Pitt, que era ateu, começou aí a se simpatizar ao cristianismo.
E ele lança, então, no final do mês passado, esse álbum, Jesus is King, Jesus é o Rei. E aí eu falei sobre a quarta faixa aí, né? A quarta música, fechado aos domingos, fechado no domingo. E aí você entende a questão da adoração. A todos, os pequenos e grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Você sabe o que é interessante? Quando o Papa cita lá, ó, eu quero falar a linguagem do coração a vocês. E a linguagem do coração se resume a duas coisas: amar a Deus e amar ao próximo. Da onde que ele tirou isso aí? Tira daquela frase que Jesus conversando com o publicano, mas da onde que Jesus tirou isso aí? De Levítico 19:18, amar o teu próximo como a ti mesmo, e tira de Deuteronômio capítulo 6, Shema Israel, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Então você vai guardar esses mandamentos que está no capítulo 5 de Deuteronômio e fala assim, ó, e isto vos será por frontal entre os olhos, a marca na testa. E eu vou falar um pouco melhor amanhã sobre isso aí. Pois todas as nações têm bebido do vinho, do furor da sua prostituição. E eu falei ontem sobre a questão do vinho, que é a questão de adoração, oblação. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Usa-se a indústria do entretenimento, a ideia vai pegando devagarinho para as pessoas, para o comércio. E aí aconteceu uma coisa interessante esse ano, que é um videozinho que eu vou passar aí de 1 minuto e pouquinho. Carissimi, nell'enciclica Laudato Si ho invitato tutti a collaborare per custodire la nostra casa comune, per capire quanto è urgente sia la sfida che abbiamo davanti. Dobbiamo puntare sulla educazione, che apre la mente e i cuori ad una comprensione più larga e più profonda della realtà. Serve un patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universale, a un nuovo umanesimo. Per questo ho promosso un evento mondiale che si terrà il 14 maggio del 2020. Cerchiamo insieme di trovare soluzioni, avviare i processi di trasformazione senza paura. Invito ciascuno di voi ad essere protagonista di questa alleanza. L'appuntamento è per il giorno 14 maggio 2020 a Roma. Vi aspetto e fin d'ora vi saluto e benedico. Grazie. Não estou falando que vai acontecer nada em 2020, não. A ideia aqui que eu estou falando é que ele não vai desistir, porque Roma nunca vai mudar. Roma nunca mudou. Como é que eles falam que a reforma protestante acabou se eles nunca mudaram? Mudaram as catequeses? Mudaram as doutrinas? Mudaram as regras? Não mudou nada. Se Martinho Lutero protestou há 500 anos atrás, o protesto continua, porque não houve mudança por parte de Roma. O protesto só acaba o dia que Roma mudar. Mas sabe o que a Bíblia diz? Dei tempo para se arrepender, mas ela não quer se arrepender. E ela não vai se arrepender. Então, qual que é a esperança? E aqui eu coloquei isso aqui com carinho, porque não é que eu odeio o católico não, gente. Eu estou falando do poder em si. CNBB reage a críticas e defende Sínodo da Amazônia. Então, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil está reagindo a críticas e defende o Sínodo da Amazônia. Quem é que está criticando isso aí? Algumas pessoas que estão dentro da Igreja Católica. Não é protestante, não, que está criticando. São algumas pessoas que estão dentro da Igreja Católica Apostólica Romana que percebem que esse caminho é um evangelho estranho,
que isso não deve caminhar para esse destino aí, e eles começaram a reagir. E eu fico feliz isso aí, porque é bom, sabe por quê? Porque está na profecia. E essa frase aí é a frase que eu quero acabar aí. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu. Olha o que Deus está falando aí. Deus tem povo dele lá naquele meio, sim, dos dois lados, do neopentecostalismo, do pentecostalismo, da Igreja Católica, mas tem que sair, tem que se retirar. Retirai-vos dela, povo meu, para não ser cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. E aqui está determinado flagelo. Aqui está determinado destruição. A ideia pode até se espalhar, mas é você que toma a decisão. Retirai-vos dela, povo meu. O que é a marca da besta, então, gente? De maneira bem clara. É a questão do domingo. O mundo está sendo guiado, as pessoas estão sendo guiadas por uma ideia falsa de dar e agora o argumento novo é o argumento ecológico que está sendo introduziu através da carta Laudato Si, mas a carta Laudato Si é uma consequência da carta Dies Domini, que veio antes aí. Então, essa ideia da guarda do domingo, essa ideia de fechar o comércio ao domingo, ninguém vai poder nem comprar e nem vender, tal, é isso aí que vai acontecer. Então, a questão, o domingo é a marca da besta, porque o domingo sempre foi adoração ao Deus Sol, sempre foi adoração a Mun-Ra, sempre foi adoração a Mitras, sempre foi adoração a Rhodes, e sempre esse mitraísmo vai ao longo da história, desde os tempos do Egito até os nossos dias. Qual é o chamado que a Bíblia faz para mim e para você? Sai fora disso. Sai fora disso. E amanhã a gente vai falar sobre o selo de Deus, porque hoje eu falei da marca da besta. Então a marca da besta, gente, eu estou repetindo aqui, só para ficar bem claro, não é um microchip. Não tem nada a ver com isso aí. A questão é adoração. E o inimigo de Deus, ele vem desde que o mundo é mundo, colocando a adoração, em vez de ao Criador, as coisas criadas, as criaturas. Por que a besta é 666? E a explicação é essa múltiplo do número 6, onde o homem foi criado no sexto dia. Então é colocar o homem como centro das coisas. É colocar a religião segundo o que me satisfaz, segundo o que me agrada. Então eu busco me autossatisfazer, não de acordo com o que Deus fala, mas de acordo com aquilo que me alegra. Terminando aqui, eu cito um verso que eu já citei, de 2 Timóteo, onde diz assim: porque chegará o dia que os homens não suportarão a sã doutrina. Não vão suportar. E a salvação é: saia disso, caia fora disso. Amanhã a gente vai falar sobre o selo de Deus. Eu explodi o tempo, eu não estourei hoje, mas eu queria fechar tudo hoje, porque senão eu ia partir para mais um dia falando desse assunto e eu não quero mais. Assistam o vídeo se você ficou com alguma dúvida. Se você tem dúvida, a gente pode conversar. Se você que está assistindo pelo YouTube aí, deixa no comentário a sua dúvida e a gente pode tirar a dúvida aí, ok? Deus abençoe e guarde vocês. Vamos orar. Senhor eterno Deus, agradecemos a Ti pela revelação profética da Tua palavra. Perdoa os nossos pecados, as nossas fraquezas e falhas. Concede-nos fortaleza através da presença do Teu Espírito, para que permaneçamos firmes no caminho da verdade. Dá-nos a Tua graça, a Tua paz. É o que lhe rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe e guarde vocês, viu?